Bom, vamos tratar da classificação então dos cones, né? Então, bom, a gente tem aqui o cone circular reto, né? Deixa eu até colocar aqui, gente, já. Esse aqui. Observe que esse aqui eu tenho o vértice aqui, ó, vértice. Esse aqui mesmo, vai ficar aqui. Né? Eu tenho o vértice aqui. Eu tenho o centro da circunferência aqui. Né? Então, bom, ele é reto quando esse segmento aqui. Nossa, ficou muito torto, velho. Por que não corrigiu? Né? O segmento aqui, aqui. Ué. Agora sim. Né? Esse segmento ele é perpendicular ao plano da base. Então, cone circular reto. Né? Se o segmento OV ou VO, tanto faz, é perpendicular ao plano da base. E ele vai ser oblíquo. Deixa eu fazer aqui um oblíquo. Esse aqui está muito feio. Deixa eu fazer um oblíquo aqui. E aí, quando esse segmento não for, não for perpendicular, né? Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, como que a gente faz? Bom, né, vou pegar aqui a circunferência e vou pegar... Cadê? Vou pegar até a circunferência até bem para cá. Aqui. Ponto aqui. Tá fazendo ele bem. Então, bom, aqui eu tenho o cone oblíquo. Né? Eu vou deixar aqui essa referência do plano, que vai ficar mais fácil para eu... Opa, faltou aqui. Né? Deixa eu fazer aqui só uma coisa. Ponto A. Bom, agora eu posso até omitir. Né? Então, o cone oblíquo. Ó, aqui então eu tenho o vértice, né? Vértice V. Aqui, ó, esse aqui é o centro da circunferência, tá? É o O. Então, esse segmento aqui, OV, ele não é perpendicular ao plano alfa, né? Que é o plano que contém o círculo. Então, cone circular oblíquo, se o segmento OV não é perpendicular a alfa. Aqui observa que a altura dele, né? Vou pegar aqui, vai ser... A altura está aqui, não. Né? O comprimento dessa perpendicular, no cone oblíquo.
Agora a gente tem a seção meridiana, da mesma forma que a gente fez para o cilindro. Ó, seção meridiana. Então, como que a gente obtém a seção meridiana? Ó, vamos ver aqui. Então, claro, vou pegar o cone, né? Vou pegar o reto, que é mais fácil, porque ele já tem ele pronto aqui. Bom, aí o que eu vou fazer, né? Observe que aqui eu tenho o segmento, né, que une o vértice do cone com o centro, né? Então aqui eu vou ter esse segmento, vou até fazer ele aqui. É o segmento aqui do centro até o vértice. Então o que vai ser a seção meridiana? Vai ser a interseção de um plano que contém esse segmento com o cone. Então isso vai gerar uma região triangular. Né? Então, por exemplo, aqui deixa eu fazer um exemplo de uma seção meridiana. Cadê um plano? Na verdade eu posso pegar até aqui esse polígono, né, que vai dar, por exemplo. Então se eu pego um plano, ó, é a interseção de qualquer plano que contém esse segmento aqui, ó, vértice, origem com o cone. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, vou escurecer um pouquinho esse. Ó, pode ser esse azul, mas não tem problema não. Vai ficar mais claro aqui a seção meridiana pra gente. Verde melhor? Vamos ver. Verde melhor. Então, bom, né, se a gente for olhar aqui, ó, aqui, acho que essa posição aqui ficou melhor. Então deixa eu dar uma, tirar os eixos. Vou identificar aqui. Então aqui eu tenho o vértice, né? Aqui o vértice V, plano alfa, né? Aqui eu tenho O. Então, seção meridiana é a interseção do cone circular com o plano que contém o segmento. Bom, pode ser o segmento, a reta, né? A reta OV. Então esses dois pontos determinam essa reta, né? Ou segmento, acho que é até melhor segmento, né? Contém o segmento OV. Isso aqui é notação de segmento, né? Contém o segmento OV. Então observe que é exatamente como a gente definiu no cilindro, né? Então no cilindro também a gente tinha a seção meridiana. Teria que ser uma seção, ou a interseção de um plano que continha o eixo do cilindro, né? Aqui é um plano que contém, né, esse segmento OV aqui. Tá? Bom, da mesma forma que a gente viu lá, o cilindro a gente vai definir o que é um cone equilátero. Então a primeira coisa que a gente tem que ver da seção meridiana que é
né? Aqui, ó, vai ser um triângulo isósceles. Observe que aqui, né, vai ser a giratriz, do outro lado também. Então, essas medidas são iguais. Então, a gente tem, claro que se for reto, né? Eu esqueci de falar, né? A seção meridiana de um cone reto, né? Do jeito que eu defini lá, não é reto, né? Seção meridiana. Embora a minha figura tá um cone reto, né? Eu peguei aqui, ó. Tá? Mas a seção meridiana não precisa ser de um cone reto. É claro que agora, para eu falar que o comprimento dessa giratriz é igual ao comprimento dessa outra, aí eu preciso ter um cone reto, tá? E aí a gente obtém que aquela seção lá é um triângulo isósceles, né? Então, a seção meridiana de um cone reto. Lembra que eu vou usar cone ou cone circular é a mesma coisa, tá? É um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados congruentes. Tá? Bom, aqui na verdade não é um triângulo, né? É uma região triangular, né? É uma região triangular. Vou até tirar aqui porque ela não é só triângulo. O triângulo é um polígono, né? Triangular, uma região triangular isósceles. Bom, quando o triângulo é obtido, ou delimitando, né? O triângulo que delimita a seção meridiana é equilátero. Triângulo que delimita a seção meridiana é equilátero. Chamamos esse cone de cone equilátero. Equilátero. E vamos fazer aqui uma imagem, fica legal. Então, ó, bom, para ele ser equilátero, o que, que vai ter que acontecer, né? Vou limpar aqui primeiro. Então, o comprimento aqui, né? Isso aqui vai gerar um triângulo, né? Seção meridiana. Então, mas eu vou ter que ter aqui o diâmetro da base coincidindo com a altura, né? Então, vamos fazer um aqui. O diâmetro da base, pode ser aqui. Depois eu coloco, né? Então, aqui, 4. Opa, cancelar. Eu cliquei um pouquinho acima do 4. Deixa eu limpar esse negócio. De novo. Então, ó, aqui, colocar o centro, aqui no 4, 2, né? O raio 2, o diâmetro é 4. Vamos pegar agora a interseção, né? Aqui, 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 aqui. Né? Só dar um pouquinho de cor nele. Polígono. Gostei do verde, vamos pôr o verde aqui. Né? Então aqui, deixa eu tirar esse ponto daqui. Qual ponto que ele é o B, né? Deixa eu tirar o B dali. Tá.
aqui a gente vai ter o... Vou tirar os eixos daqui, né? Aqui, né? Então aqui vai ser o cone equilátero. Deixa eu colocar aqui outra imagem. Agora eu vou esconder o cone. Vamos girar aqui o triângulo. Observe que o triângulo é o mesmo, né? Olha o que aconteceu com... Aí. Tá, então, ó, a seção aqui vai ser um triângulo equilátero. Tá? Isso aqui vai implicar o quê, né? Vai implicar que o comprimento da giratriz é o dobro, ou é igual ao diâmetro, né? É o dobro do raio, que é o diâmetro. Então, no fundo, você vai ter que o G, no triângulo equilátero, o G é igual a 2R, né? Que é igual ao diâmetro. Tá? Bom, e agora como que a gente calcula a área, né? A área lateral, claro, mais difícil. A área da base, tudo bem, que é um disco, né? A gente sabe calcular. Mas como que a gente calcula a área lateral do cone circular reto? Vamos ver como que a gente faz isso. Bom, vamos pegar aqui no GeoGebra, né? A gente tem uma ideia do que está acontecendo. De novo, fazer o cone. Tem o cone aqui, né? Então, qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia aqui é a gente abrir o cone. Né? Digamos, pegar aqui pensar aqui numa reta, um segmento aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai planificar isso aqui, né? Então, a hora que a gente planifica, a gente vai ter uma abertura θ, né? Isso aqui vai gerar, deixa eu colocar essas duas superfícies, que fica mais fácil. Será que eu consigo colocar um aqui? Ó, isso aqui vai gerar um... Acho que aqui eu não vou conseguir. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. E aí, o que a gente faz aqui, ó? Quando eu planifico isso aqui, vai gerar uma região. Deixa eu ver se eu consigo... Que é isso? Não, a tinta... Opa, nossa, não é isso que eu queria, não. Deixa eu tirar essa régua daqui. Bom, aqui eu vou fazer meio que à mão mesmo. Então, qual que é a ideia? Então, a gente vai abrir ele aqui, né? Então, eu vou planificar isso aqui. Isso aqui vai gerar o quê? Bom, aqui, ó, no vértice, né? Gerando, ficou muito. Aqui, ó, gerar uma parte, um setor, né? Aqui vai gerar um setor. Aqui a gente tem uma abertura θ. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando
abrindo aqui o cone, né? E planificando ele. Esse comprimento aqui, ó, comprimento desse arco de circunferência, né? Observa que é um arco de circunferência, porque esses pontos aqui, né, estão todos à mesma distância do vértice. Vértice V. Então, eles estão todos à mesma distância. Então, ó, isso aqui gera um arco de circunferência e o comprimento é o comprimento da geratriz, que é G. Tá? Bom, o comprimento do raio, né? Dessa região. Observe, não é o mesmo raio aqui do círculo, não é a distância, né? É o comprimento da geratriz vai dar esse raio. E o comprimento desse arco aqui, ele é igual ao comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento desse arco é 2π vezes o raio da circunferência. Tá? Então, bom, ó, deixa eu escrever aqui o que a gente fez, né? Após fazer uma planificação da superfície lateral do cone, obtemos o setor circular, de comprimento 2πr, né, que é o comprimento dessa circunferência aqui, e raio G. Bom, e aí quem é o θ? Né? Como que eu estabeleço a relação de θ? Vamos pensar aqui, ó, quando a gente trabalha, né? Já volto aqui, deixa eu aqui fazer um rascunho. Então, se eu estou aqui, ó, vou pensar aqui, opa. Não, vou fazer a GeoGebra, acho que é mais fácil. Agora aqui eu posso por 2D, né? Geometria. Mas quero um setor. Tá bom. Tá bom, pode ser o círculo mesmo. Então, vou pegar aqui, só que aí eu vou trabalhar só com o setor, tá? Dado um ponto aqui, tá bom. Isso aqui. Vamos pegar um setor aqui disso aqui, né? Então, aqui. Vamos pensar nesse setor aqui. Então, eu tenho esse ângulo aqui, θ. Deixa eu ver se eu coloco o ângulo aqui. Aqui tem um setor, melhor ainda. Deixa eu apagar aqui. Aqui tem um setor. Vou pegar o setor aqui. Vamos pegar aqui, cadê o setor? O setor está aqui. Né? Então, ó, vamos pensar que eu tenho esse setor circular aqui. Né? Bom, aqui se eu tenho, digamos, deixa eu copiar ele aqui, agora eu vou levar lá pro, senão aqui eu não consigo escrever. Ó, então eu tenho esse setor circular aqui. Aqui, ó, o centro, né? Aqui eu tenho raio R. Bom, e aqui, digamos, eu tenho o ângulo, na verdade eu vou colocar aqui o raio G, tá? E o ângulo θ. Né? Quanto que mede isso aqui, ó? Esse comprimento. Se o θ fosse 2π,
o comprimento disso aqui seria, né, 2π, o comprimento é 2π vezes o raio. Deixa eu apagar a θ aqui. Então, aqui, vamos pôr uma relação aqui. Então, para um ângulo total 2π, ângulo, o comprimento desse arco de circunferência seria 2πg. Agora, se eu tenho um ângulo θ, então esse comprimento é θ vezes g, certo? Agora eu uso isso aqui, ó, né? Eu uso isso aqui. Então eu vou ter aqui, ó, que θ vezes g, vou fazer a conta aqui, né? Então, θ, né? Então, para aqui, ó, lembra que esse comprimento aqui, isso aqui é 2πr. Né? É esse comprimento aqui, ó. É o comprimento dessa circunferência aqui no plano alfa, né? Então é 2πr. Então, ó, bom, então a gente tem, ó, que θ vezes g é igual a esse comprimento, 2π. Isso implica, então, que o θ é 2πr sobre g. Então, esse é o quanto vale esse ângulo aqui em função do comprimento da circunferência da base do cone e da geratriz. Então, eu só vou colocar aqui. Então, θ é 2πr sobre g. Certo? Essa que é a relação que a gente tem aqui. Tá? Bom, agora vamos fazer uma analogia com isso aqui, para a gente determinar a área do setor circular. Tá? Então, como que a gente faz isso? Deixa eu pegar outra aqui. Então, a área do cone ela vai ser igual à área do setor circular. Né? Então, bom, cadê o setor? Deixa eu colocar ele aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V, né? Então, aqui ele não está exatamente, não está exatamente do jeito que eu fiz aqui, né? Mas é esse mesmo. Então, aqui a gente tem, né, aqui eu tenho o θ, né? Aqui a gente tem o g, né, que 2πr, comprimento desse arco. Então, bom, vamos relacionar aqui agora o comprimento do arco com a área do setor. Então, a gente tem aqui o comprimento do arco relacionado com a área do setor. Então, ó, se eu tenho aqui o comprimento do arco é 2πg, a área é πg ao quadrado. Agora, se eu tenho, então, 2πg é g ao quadrado. Agora, quanto que vale aqui? Aqui vale 2πr. Então, tem uma relação de proporcionalidade. Então, eu quero saber, isso aqui vai ser a área lateral, que a área lateral é igual à área do setor, né? Desse setor aqui. Então, bem,
gente tem aqui uma regrinha de 3 simples, né? Simplifica. Então, tá vendo? A gente determinou o ângulo ali, né? E agora a gente determina a área lateral, que é a área 2πg vezes a área lateral é igual, né? Ele é diretamente proporcional a 2πr vezes πg ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui, a gente encontra que a área lateral, bom, 2π cancela com 2π, vai ficar π vezes r vezes g, né? Então, ó, 2πg cancela com 2π e um g daqui, fica πrg. Então, a área lateral, observa que ela vai depender apenas dos comprimentos do raio, da base e do comprimento da geratriz. Então, a gente conseguiu determinar aqui, ó, o ângulo de abertura, né? Ou seja, se eu faço, na hora que eu faço essa abertura aqui, eu tenho esse ângulo é 2πr sobre g, e a gente determinou a área lateral. A área lateral aqui, ela só depende do comprimento da base, do raio da base e do comprimento da geratriz. Bom, aí, claro, a área total, né? Total, ela é igual à área da base mais a área lateral, né? A área da base é um círculo, né? De raio R, então é πr quadrado mais a área lateral, que é πrg. Então, a área total é πr R mais G. Então, essa aqui é a área total do cone. Tá? Bom, para finalizar o cone, falta só a gente ver o volume. Tá? Aqui, o volume do cone. Bom, como que a gente faz isso, né? É bem simples. Vê? Vamos fazer aqui. Vou fazer primeiro no GeoGebra, né? Para transferir para lá. Tá, deixa eu ir aqui para a calculadora 3D. Isso. Vou limpar isso aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Vamos tentar. Vou tentar fazer uma pirâmide aqui e um cone, tá? Um do lado do outro, interceptando por um plano. Vamos ver se a gente faz isso aqui. Então, primeiro eu vou precisar colocar mais pontos aqui. Eu vou querer uma reta primeiro. Vamos pegar aqui o eixo, né? Esse aqui vai ser uma. Esse aqui vai ser outra. Opa. Agora eu vou pegar retas paralelas a elas. Reta paralela. Pode ser isso aqui. Joia. Vou precisar também de uma paralela a essa aqui. Tá. Vamos fazer aqui, ó, o cone. Cadê? Bom, aqui não vai dar pra gente controlar muito não, porque né, eu vou fazer um pouquinho menor. Ctrl Z. O cone aqui. Aqui e aqui. Vou colocar raio 1. E aqui eu vou pegar uma pirâmide. Selecione um polígono. Bom, aqui eu vou ter que fazer meio aleatório, tá?
Porque a área da base do cone é πr ao quadrado, né? No caso aqui vai ser π, que é aproximadamente 3,14, né? Bom, como que eu vou escrever isso? É 3,14. Raiz disso, quanto que dá mais ou menos? Vamos ver aqui, peraí. Vou só fazer uma conta aqui. Aqui, raiz quadrada de π igual. Não deu? Olha, não, mas eu quero raiz. Π, tá. Raiz. Quase 1,8. Tá, só para eu ter uma noção aqui do que eu vou fazer. Então agora, quase 1,8, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso garantir que a área das bases aqui vão ser iguais. Então, só para... Aí. Beleza. Agora, vamos pegar um plano aqui, ó, cortando as duas na mesma altura. Então, para isso, eu vou ter que pegar a mesma altura aqui, né? Paralela essa aqui. Passando um ponto aqui, ok. Agora eu vou precisar pegar uma paralela a essa aqui, passando esse mesmo ponto. Vou ter que construir a reta primeiro. Depois eu limpo, tá? Senão não dá certo. Aqui, uma reta paralela a ela. Passando esse ponto aqui também. E uma reta paralela a ela. Vou precisar de 3 pontos. Aqui. Joia. 1, 2, eu vou precisar mais um ponto. Agora vamos pegar o plano, né? Vou pegar um plano aqui. Plano por 3 pontos. Posso pegar esse ponto aqui, esse ponto aqui e outro qualquer aqui. Joia. Exatamente isso que eu queria. Deixa eu só apagar agora umas retas aqui, senão o plano, ponto, esses pontos aqui, você pode sumir tudo. Retas, reta, reta, ponto, reta. Eu precisei só para... Opa, isso preciso. Ponto, ponto. Tirar todas essas retas aqui. É isso, falta um. Tirar todos. Aí, agora ficou bom. Vamos tirar os eixos aqui. Ó, beleza. Então, ó, o que a gente fez aqui, tá vendo? Eu vou cortar eles pela mesma seção, né? Um plano paralelo ao plano da base, tá vendo? Foi construído desse formato. Então, os dois têm a mesma altura, né? E eu tô aqui com um plano paralelo ao plano da base, né? Opa. Vou colocar aqui no próximo, tá? Senão não vai... Olha. Vamos pegar aqui. Então, ó, deixa eu girar ele mais um pouquinho aqui agora. Ó. Ou melhor, vamos pegar ele assim, assim. Tá, eles cortam, né? Observa que aqui, ó, eu vou ter uma... que esses... vou colocar aqui, ó. Assim, né? Ó. Cada cor... Isso aqui vai ser, ó, se eu for olhar... Deixa eu ver se dá pra eu fazer ele aqui, ó. Aqui, não, eu vou tirar esse aqui, eu vou colocar outro, peraí. Vamos pegar mais inclinadinho aqui.
que aí vai dar pra gente ver melhor. Joia. Eles podem ser um do lado do outro. Aqui. Então, aqui, né? Posso até aumentar aqui. Esse aqui é bom aumentar. Ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se a gente for olhar aqui, né? Aqui a gente tem uma semelhança de triângulos, né? Ó, se eu for pegar aqui o triângulo, aqui, até a base, aqui até aqui, ó, aqui até aqui, ó. Opa, o último que não deu certo. Pegando melhor aqui, né? Então a gente tem essa semelhança de triângulos aqui. Da mesma forma a gente tem aqui, né, ó. Aqui ficou até ruim para eu desenhar, né? Ó, mesma coisa aqui, se eu for pegar a projeção aqui no centro, ó. Eu tenho essa semelhança aqui também, ó. Tá? Então, bom, se eu estou falando, né, a área aqui, ó, eles foram construídos de forma que essa área aqui, né, bom, isso aqui é raio R, isso aqui é πr quadrado. A área aqui também dessa base foi construída πr quadrado. Tá? Então, construí de forma que as áreas fossem equivalentes. Então, a área aqui, ó, claro, isso aqui vai ser um raio, digamos, R barra. Então, essa área aqui, ela vai ser π r barra ao quadrado. Né? Aqui também, ó, né? Porque eles vão ser, essas medidas aqui vão ser proporcionais, né? Ó, essa aqui, ó, eu até peguei ali, mas eu vou fazer até um pouquinho diferente aqui. Deixa eu apagar aqui, vou fazer esse lado aqui de novo. Ó, eu podia ter feito melhor, agora eu vou fazer direito. Ó, então, ó, se eu for olhar aqui, cadê? Ó, aqui essa na própria reta, né? Ó, aqui, aqui. Então, aqui a base é um quadrado, tá? Então, lado vezes lado. Então, aqui, ó, então, de novo, né? Aqui πr quadrado, aqui, se eu colocar esse r barra, vai ser um πr barra ao quadrado. O que eu quero concluir? Eu quero concluir que essa área aqui é equivalente a essa aqui, ó. Tá? Isso que vai acontecer, porque eu tenho essa mesma constante de proporcionalidade. Observa que eles estão na mesma altura. Então, a área desse aqui também, ó, ela vai ser π r barra ao quadrado. Tá? Por quê? Porque eles são proporcionais. Então, essa altura daqui até esse plano, né? Plano aqui, é a mesma daqui até esse plano. Tá? Então, bom, qual que é a ideia aqui? É utilizar o princípio de Cavalieri. Tá? Então, pelo princípio de Cavalieri, como, né, eles têm a mesma altura, né? Ó, a altura aqui é a mesma, e cada seção que a gente escolher aqui transversal, eles vão ter a mesma área. Pelo princípio de Cavalieri, o volume dessa pirâmide vai ser igual ao volume desse cone. Tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Como o cone e a pirâmide tem mesma altura e bases com mesma área,
por proporcionalidade, cada plano paralelo ao plano da base determina regiões no cone e na pirâmide com a mesma área. Tá vendo? Então é isso que eu apontei aqui. Então ele vai determinar aqui, pegando planos paralelos ao plano da base, eu vou ter regiões com mesma área. Tá? Regiões na pirâmide com mesma área. Assim, pelo princípio de Cavalieri, os sólidos, já estou colocando acento aqui, os sólidos terão o mesmo volume. Tá? Volume. Bom, então quem que vai ser o volume do cone, né? Vou colocar assim, o volume do cone, ele vai ser igual ao volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Isso aqui, ó, essa questão do volume independe do cone que a gente pegar, tá? Não precisa ser o cone reto, não. Pode ser qualquer cone, né? Pode ser cone inclinado aqui, oblíquo, né? Pode ser qualquer um, tá? A questão da área lateral, para a gente usar, calcular daquele formato, aí sim a gente precisa ser o cone reto. Agora o volume não. Porque o volume, o que importa é a área da seção transversal. Tá? Bom, a área da base aqui, como é uma circunferência, né? Ou foi construída para ter a mesma área do círculo, πr² vezes h. Então, esse aqui que vai ser o volume do cilindro, né? Observa aqui que, independente se for um cone circular reto ou um cone circular oblíquo, o volume é dado por 1/3 da área da base vezes a altura h. Tá? Então, a gente usa o princípio de Cavalieri para garantir que se eu tenho planos que determinam planos paralelos, né, ao plano da base, determina seções de mesma área, então os volumes são iguais. Ok?